Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre administração da produção. E hoje nós vamos falar de uma coisa importantíssima, que é a prevenção e recuperação de falhas durante a produção. Então, a gente já está falando do pós-produção, né? E o antes da produção. Então, é prevenir e, caso ocorra as falhas, a gente poder estar aí recuperando, né, todo o problema ocasionado por essas falhas dentro do regime de produção. Então, hoje nós vamos começar falando justamente sobre um tipo de falha que é muito prejudicial, que é a falha do sistema. Então, quando a gente fala de falha do sistema, as organizações precisam discriminar as diferentes falhas e prestar atenção especial àquelas que são críticas por si só, ou que podem prejudicar o resto da produção. Para fazer isso, precisamos de entender por que alguma coisa falha e ser capazes de medir o impacto dessa falha. Então, quando a gente fala do sistema, nós estamos falando de toda a produção. E aí vem a grande pergunta, né? Por que as coisas falham? Então, as falhas na produção ocorrem por razões muito diferentes que podem ser agrupadas. Que grupos seriam esses? Primeiro, a gente tem aquelas que têm sua fonte dentro da operação produtiva, porque seu projeto global, ou Project Global, foi mal feito, ou porque suas instalações, máquinas, equipamentos, edifícios ou pessoal falharam. Então, você vê aquela coisa mal planejada, aquela coisa que você vai improvisando, aquela coisa que você vai fazendo antes de parar e pensar, justamente para prevenir. E aí, depois que falha, a gente só tem que tentar recuperar essas falhas. Também tem aquelas que são causadas por falhas no material ou informações fornecidas à operação produtiva. Então, quando fala de material, ok, o material pode ter vindo defeito do cliente, do fornecedor, perdão. Mas quando a gente fala de informações, é a comunicação que não está sendo bem feita. E aí pode ocorrer falhas gravíssimas de comunicação. E aquelas que são causadas por ações dos clientes. Às vezes é mau uso do próprio cliente que faz o produto falhar, né? A gente sabe que hoje em dia as coisas cada vez mais estão vindo sem manual, né? Está sendo muito intuitivo. Então, até que ponto, né, o cliente consegue ser intuitivo ou busca compreender o produto antes de ele começar a usar? Bom, então com relação às falhas, existe então a falha de projeto. Algumas falhas de projeto ocorrem porque uma característica da demanda não foi observada ou foi mal calculada. Outras ocorrem porque as circunstâncias sobre as quais a produção tem que trabalhar não são as esperadas. O projeto adequado compreende identificar o conjunto de circunstâncias sobre as quais a produção deve trabalhar e projetá-las de acordo com isso. Então, talvez aí a grande falha, né, quando a gente fala de projeto, talvez seja a falha no escopo do projeto, né? É você estar justamente buscando entender o que tem que ser feito, para que tem que ser feito, como vai ser usado para evitar as falhas no projeto. Falha de pessoal são de dois tipos: erros e violações. Erros são enganos de julgamento. A posteriori, percebe-se que alguém deveria ter feito algo diferente e o resultado é algum desvio significativo da produção normal. As violações são atos que são claramente contrários ao procedimento operacional definido. Então, quando a gente erra, né, você pensou uma coisa e deu errado, né, eu tentei, errei e tal. O erro ainda é mais fácil de entender do que as violações. A violação significa que você já fez um projeto e esse projeto funciona. Fizemos o procedimento, como tem que ser executado e tudo mais. E aí, a pessoa que estava incumbida de executar decidiu fazer diferente do que estava escrito e aí ocasionou uma falha. Já as falhas de clientes, os clientes podem usar mal os produtos e serviços feitos pela produção. A falta de atenção dos clientes, a incompetência ou a falta de bom senso podem ser a causa da falha, né? Então, é legal quando a gente fala isso, porque cada vez mais os produtos, eles tentam prevenir nessa falha do cliente. Então, no automobilismo, por exemplo, tudo isso que a gente vê hoje em dia,
freio ABS, controle de tração, controle de estabilidade, sensores, um monte de coisa para não bater, para manter velocidade. Isso são todas prevenção de falhas para o cliente, porque o cliente pode querer usar o produto de uma forma que não deve, e aí o próprio produto, né, ele vai estar cuidando disso, mas tudo pode ser desligado, tá? Então não tem esse problema ainda, né? Se o cliente quiser, ele vai lá, desliga tudo e ele vai usar o produto do dia que ele quiser. E aí pode ser uma falha totalmente do cliente. Bom, mas as falhas, elas podem ser oportunidades, né? Então, em vez de identificar um culpado, que é considerado responsável e criticado pela falha, elas são vistas como uma oportunidade de examinar por que ocorreram e de implementar procedimentos que eliminam ou reduzem a probabilidade de ocorrerem novamente. E aí eu queria contar uma historinha aqui de administrador, né? Sempre essas lendas administrativas, mas determinado gerente, ele estava no meio de uma negociação, né, tal, e tomou uma decisão, teve que tomar uma decisão, e aí essa decisão foi uma falha dele que ocasionou um erro, e esse erro custou 10 milhões à organização. E isso foi numa sexta-feira. E aí o gerente ficou sábado, domingo, pensando sobre a falha que ele tomou. Quando chegou na segunda-feira, o que ele fez? Pegou a carteira de trabalho dele, ciente de que seria demitido por causa da falha, que custou muito aos cofres da empresa, e com isso, na hora que ele chegou lá no diretor, falou assim, olha, o senhor me desculpa, eu entendo, a falha foi toda minha, o erro foi todo meu, está aqui a minha carteira, peço desculpas, estou pedindo demissão, né, por causa da falha. Aí o diretor parou, olha para ele e fala, você está ficando louco? Por que eu vou te demitir? Não tem por que eu te demitir. Não, mas eu errei, não sei o quê. Não, ok, você errou, custou 10 milhões. Então pensa bem comigo, eu acabo de gastar 10 milhões para te treinar numa determinada situação. E agora que você está treinado, eu vou te mandar embora? Nunca! Porque eu tenho certeza que jamais você vai errar de novo dessa forma. E é isso mesmo. Então, assim, as falhas às vezes viram oportunidades de aprendizado, de tudo mais. A gente tem que estar atento a isso. Às vezes a gente só fica lá atacando a falha que está dando, o resultado dessa falha, esquece de olhar para trás para saber, olha, como é que eu poderia melhorar para que isso não acontecesse. Falei de automobilismo agora. O ABS, né, o freio ABS, ele veio por causa disso. Porque os carros da frente freavam, o que vinha de trás juntava no freio, o carro lixava e batia. Então falaram, olha, como é que a gente pode melhorar o sistema de freio? Né? Porque tem uma falha, ele trava e bate. Vamos colocar um sistema que ele vai anti-trava e aí a pessoa consegue ainda dirigir o carro, ou seja, no lixo mais você consegue frear com tudo e ainda desviar. E aí foi criado o ABS, então você vê que de uma falha apareceu uma oportunidade. Bom, a medição de falha, né, há 3 formas de medir as falhas. As formas são taxa de falhas, a frequência com que a falha ocorre, confiabilidade, a probabilidade de uma falha ocorrer, e a disponibilidade, o período de tempo útil disponível para a operação. E a gente vai ver cada uma delas um pouco mais detalhada. Então a gente tem aí a primeira, taxa de falhas. A taxa de falhas, TF, é calculada pelo número de falhas em um período de tempo e pode ser medida como uma porcentagem do número total de produtos testado e como o número de falhas no tempo. Então, a formulazinha para isso, a medida como porcentagem, você tem a taxa de falhas, número de falhas dividido pelo número total de produtos testados, vezes 100 para dar a porcentagem. Então, a medida como número de falhas no tempo, a gente teria taxa de falhas, número de falhas e o tempo de operação. Então, vamos lá, ó. Exemplo para a gente ficar mais fácil aí. Um lote de 50 componentes eletrônicos é testado durante 2 horas. 4 dos componentes falharam durante o teste, como segue. Então, ó, falha 1 ocorreu após 1.200 horas, a falha 2 ocorreu após 1.450, a falha 3 ocorreu após 1.720 e a falha 4 após 1.905 horas. Então, a gente tem aí, ó, que a taxa de falha como porcentagem, né, número de falhas dividido pelo número
total de produtos testados, vezes 100. Deixa eu... Opa! Acabou passando aqui. Deixa eu só pegar o meu laser point virtual aqui para a gente ficar mais tranquilo. Então você tem taxa de falha igual 4 falhas, o número de componentes que falhou, dividido pelo número total de produtos testados. Então a gente testou 50 vezes 100. Então eu tenho lá que 8% de todos os componentes testados falharam. Então, como porcentagem. Tempo total de teste, então, ó, 50 vezes 2.000 igual a 100 horas de componentes. Porém, um componente não operou 200 menos 1.200, 800 horas, o outro 550 horas, o outro 280 horas e o outro 95 horas. Então aqui eu estou falando como porcentagem quantos produtos eu testei e quantos falharam. 8% dos produtos falharam. E aí continuando, não se perca. Portanto, o tempo total de não operação somados foram de 1.725. Na hora que falhou, não operou mais do que faltou. Então o tempo de operação é igual ao tempo total menos tempo não operado. 100.000 horas, né? 50, a gente tinha lá os 50 produtos, né? Então multiplique-se lá, menos 1.725, 98.275 horas é o total. Então, ó, o tempo de falha em tempo, né? Quantidade de tempo, número de falhas, tempo de operação. 4 falhas, número de operação, tempo de operação 98.275, então eu tive 0,00041 falhas aí em relação ao tempo. Falha no tempo, curva da banheira. Então, ó, para a maioria das partes em operação, as falhas são uma função do tempo. Em diferentes etapas da vida útil de qualquer coisa, a probabilidade de que falhe será diferente. Então, a falha ela tem algumas etapas que elas vão acontecendo. Mentalidade infantil, etapa da vida inicial, quando as falhas iniciais ocorrem por causa de peças defeituosas ou uso inadequado. E aí, quando eu falo mentalidade infantil, é justamente você vê, né? Quando nós somos crianças, a gente aí ocorrem algumas falhas, né? A gente erra até hoje, mas quando a gente é criança, erra mais. Etapa da vida normal, você virou adulto, quando a taxa de falhas é normalmente baixa, razoavelmente constante, causada por fatores aleatórios ditos normais. Etapa de desgaste, quando a taxa de falhas aumenta à medida que a peça se aproxima do final de sua vida útil. E as falhas são causadas por envelhecimento e deteriorização das peças. Então, você vê, quando a gente é criança, está aprendendo a andar, a gente falha pra caramba, cai. Quando a gente vai ficando mais idoso, qualquer ventinho está derrubando a gente também, então a gente volta a falhar. Então, por que curva da banheira, né? Justamente porque parece uma banheira aqui, né? A gente pega esse formato, o formato de banheira. Então, a gente tem aqui o estágio de mentalidade infantil, né? A taxa de falha muito alta. Depois a gente tem a etapa de vida normal, onde as falhas tendem a baixar mais, ainda existem algumas falhas. E a etapa de desgaste, quando começam a falhar mais as coisas aí também. Bom, vamos falar então agora da confiabilidade. Então, a confiabilidade mede a habilidade de um sistema, produto ou serviço desempenhar-se como esperado durante certo intervalo de tempo. Então, qual é a forma, professor? Por exemplo, se um sistema interdependente tem N componentes, ou seja, quantos forem, cada qual com suas próprias confiabilidades, R1, R2, Rn, a confiabilidade de todo o sistema é RS, é dada por RS igual todas as confiabilidades multiplicadas uma pela outra. Onde? R1, confiabilidade do componente 1, componente 2, etc, etc, até o componente N. Vamos a um exemplo, então, para ficar mais fácil. Uma máquina automática de produção de pizza em uma fábrica de alimentos tem 5 componentes principais, com confiabilidades individuais. Probabilidade de o componente não falhar. Como segue? Então você tem um misturador de massa, a confiabilidade dele é de 95%, o rolo e cortador de massa é 99%, aplicador de massa de tomate 97%, aplicador de queijo 90% e o forno 98% aí de confiabilidade. Então, ó, se uma dessas partes do sistema de produção falhar, todo o sistema parará de funcionar. Logo, a confiabilidade de todo o sistema é RS igual 95% vezes 99%, vezes 97%, vezes 90%, vezes 98%, que vai ser igual
0,805. Então, esse 0,805 significa que você tem 80,5% de confiabilidade no seu sistema lá de pizza. Então, quer dizer que você tem quase um quinto de chance do sistema poder falhar lá na sua fábrica de pizza. Então, os números de componentes, quanto maior o número de componentes interdependentes no sistema, tanto menor será a sua confiabilidade. Então, quando você tem muito componente, a probabilidade é maior. Por quê? Porque você tem muitos multiplicadores, né? E sempre vai existir a probabilidade de uma falha qualquer, por menor que ela seja. Então, você tem aqui, confiabilidade do sistema total e confiabilidade média de todos os sistemas. Então, você vê que a curva de falha ela vai se alterando de acordo com a quantidade de componentes. Quando você tem um componente, a chance de falha é menor, aí depois com 10 vai aumentando, até chegar aqui, 400 componentes, já que se um falhar para todo mundo, então a chance de falhar os 400, algum dos 400 é muito grande, então, né, muitas variáveis aí. Já o tempo médio de falhas é uma medida alternativa comum. A alternativa comum de falhas é o tempo médio entre falhas, TMEF ou MTBF, no inglês Mean Time Between Failures, de um componente ou sistema. O TMEF é o recíproco da taxa de falhas em tempo. Portanto, TMEF é igual a horas de operação e números de falha. Bom, exemplo então do tempo médio entre falhas para facilitar o nosso entendimento. Então a gente tem, no exemplo anterior, lá naquele que a gente viu, sobre componentes eletrônicos, a taxa de falhas no tempo dos componentes eletrônicos era de 0,00041 para aquele componente. Então, se eu for pegar aqui a taxa média de falhas, eu vou ter 1 dividido por esse 0,00041, que vai ser igual a 24.390,24 horas. Então, em média, uma falha pode ser esperada a cada 24.390,24 horas. É assim que é medido. Então, isso ajuda muito lá na manutenção preditiva, né? Já se espera que vai... Preditiva não, a preventiva, né? Então, se espera que vai ter uma falha. Então, no seu automóvel, você troca óleo de 10 em 10 mil quilômetros. Espera-se que em 10 mil quilômetros, esse óleo lubrificante, ele perca as propriedades e falhe. Então, é a hora de você trocar. Por quê? Porque você tem toda uma estatística já acompanhando isso aí. Ok? Com relação à disponibilidade, é o grau em que a produção está pronta para funcionar. Uma produção não está disponível se ela acabou de falhar ou está sendo consertada após uma falha. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito com disponibilidade, trabalhando nessa falha do sistema. E quando a gente trabalhava lá, a gente via que a gente tinha, em questão de tempo, a cada 3 dias a gente tinha uma falha no nosso sistema. E a gente foi corrigindo isso, né, acompanhando, vendo como que a gente poderia prevenir. E algumas ações foram tomadas muito boas na época. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em falhar em 3 em 3 dias, se eu pegar um ano aí de 360 dias, né, o ano fiscal aí, 365, vamos pôr assim, eu estava falhando 120 vezes por ano. É muita coisa. Quando a gente concluiu o projeto, o trabalho, eram 3 falhas por ano. Então você vê como é que a gente ganhou simplesmente observando, se antecipando e prevenindo as falhas. Então, as fórmulas da disponibilidade. A disponibilidade é igual a TMF dividido por TMF mais TMDR. Ô, pessoal, apareceu um novo aí? Apareceu o TMDR aí. Então a gente tem TMF, tempo médio entre as falhas da produção, que você já conhece. TMDR, tempo médio de reparo, também conhecido como MTTR, que é o tempo médio necessário para consertar a produção, do momento em que falha até o momento que está operando novamente. Então, quanto tempo leva para colocar em operação? Vamos ao exemplo. Uma empresa que concebe e produz cartazes para exposição e eventos de uma promoção de vendas
compete fortemente com a base de sua rapidez na entrega. Então, né, o desempenho deles é rapidez. Uma peça específica do equipamento que a empresa usa está causando alguns problemas. Perdão. Isso, uma impressora colorida a laser de mesa grande. Atualmente, o tempo médio entre as falhas da empresa é 70 horas e o tempo médio para consertá-los é de 6 horas. Sendo assim, a disponibilidade total vai ser dada por 70 dividido por 70 mais 6, igual a 0,92 ou 92%. E aí segue o exemplo. A empresa discutiu o problema com o fornecedor da impressora, que ofereceu duas propostas alternativas para o serviço. Uma opção seria adquirir, via terceirização, manutenção preventiva, que seria realizada em cada final de semana. Isso aumentaria a TMF da impressora para 90 horas, ou seja, o tempo entre as horas subiu para 90. Outra opção seria contratar um serviço de reparos mais rápido, que reduziria o TMR para 4 horas. As duas opções custariam o mesmo. Qual daria maior disponibilidade para a empresa? Só tem um jeito de descobrir, né? Calculando. Então, com o TMF aumentado para 90 horas, a gente tem a disponibilidade de 90 dividido por 90 mais 6, que aumenta para 0,93, para 93,8% de disponibilidade. Já com o TMR reduzido para 4 horas, a gente tem disponibilidade igual a 70 sobre 70 dividido por 70 mais 4, e aí dá 0,94. Então você vê, a disponibilidade seria maior se a empresa aceitasse a proposta que oferece o tempo de conserto mais rápido, né? Então não é todo final de semana eu vou dar manutenção, às vezes você não precisa. Eu vou acionar a manutenção rápida quando a falha acontecer. Então você vê que nem sempre, né, fazer prevenção dessa forma, às vezes é mais interessante na disponibilidade. Às vezes é mais interessante deixar quebrar e ter uma resposta rápida de conserto do que eu ficar gastando dinheiro lá com manutenção todo final de semana. Então é isso que a gente tem que sempre estar observando dentro da produção. Bom, a prevenção e recuperação de falhas, em termos práticos, os gerentes de produção têm conjuntos de atividades que se relacionam a falhas. Então, ó, a gente tem aí as tarefas, então, na prevenção e recuperação de falhas. O primeiro diz respeito à compreensão de quais falhas estão ocorrendo na produção e por que ocorrem. 2. Uma vez entendida a natureza de todas as falhas, a segunda tarefa é analisar as formas de reduzir a probabilidade de falhas ou minimizar a consequência das mesmas. 3. A terceira tarefa é elaborar práticas e procedimentos que ajudem a produção a se recuperar das falhas quando elas ocorrerem. Então eu trouxe uma figura aí, tirada diretamente do livro do Slack, que traduz muito bem isso aí, né? Então você tem detecção e análise de falhas, descobrir o que está saindo errado e por quê. E aí você tem algumas ferramentas de qualidade, né? E o Chical funciona muito bem. Então, melhorar a confiabilidade do sistema, fazer as coisas pararem de dar errado. E a recuperação, lidar com a situação quando algo der errado. Então, muitas vezes acontece, primeiro, deu errado, recupera. Mas aí você vai descobrir o porquê que deu errado para que não tenha que ser recuperado novamente. Bom, meus queridos, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre prevenção e recuperação de falhas. Lembrando que são 5 fases, 5 aulas que a gente está propondo nesse tópico aqui. E espero que você veja todas as 5 aí, que você possa melhorar suas competências com essas aulas. Fico um abraço do professor Luciano. Até logo. Tchau, tchau.